Lucas capítulo 4. Abre para mim. Vamos ler a partir do verso 1. Você que está me vendo pela internet, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Daqui a pouco eu vou falar algo especificamente para você que está nos vendo pela internet. Segura o teu coração aí, que vai ser bênção, amém? Vamos ler. Se você não tiver encontrado, você pode me acompanhar por aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve o quê? Fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para o lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, diga, todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite e pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fala conosco. Senhor, que o Senhor fale. Usa a minha boca, a minha voz, a minha vida, o meu corpo, minha mente, meus olhos, tudo que há em mim, mas que o Senhor pregue. Que não seja eu, mas o Senhor pregando essa noite. Que Teu Espírito Santo se manifeste no meio de nós. E que Teu Espírito Santo convença cada um aqui do que precisa ser convencido, Pai. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Você pode sentar. O tema da nossa mensagem é a graça que vence a tentação. Diga comigo, a graça que vence a tentação. Escute, queridos. Esse texto em Lucas 4 é o mesmo texto que está escrito em Mateus 4. Eu escolhi esse por uma questão de ordem só, ordem cronológica, ordem dos fatos. Mas, se você quiser depois saber o que falta em um, está no outro. Amém? Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. O que nós precisamos entender é que muitas vezes nós achamos que o diabo ele vai nos tentar somente em nossas fraquezas. Escute, preste atenção, não perca isso. Aqui fala que o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias, dia e noite, e ao fim dos 40 dias ele teve fome. Queridos, o diabo ele nunca vai nos tentar se nós não estivermos precisando de algo, ou desejando algo. Ao final de 40 dias, o diabo ele chega para tentar Jesus. E aí, muitas vezes, quando fala de tentação, nós lembramos, nós pensamos numa fraqueza, num pecado carnal, em algo que ainda você luta. Isso é real? Sim, isso é real. Mas a tentação, Satanás ele usa o sistema de anticristo, na verdade, tem um plano muito maior do que fazer somente com que nós sejamos tentados naquilo que é propriamente nosso. Você vai já entender. Muitas vezes nós achamos que existem dois projetos de vida, por exemplo. Nós achamos que tem o nosso projeto de vida pessoal, vida, aquilo que eu quero para mim,
E um outro projeto de vida que é o que eu vou desenvolver, quer seja como profissional liberal, como empresário, como político, como pastor, como qualquer coisa. Então eu cuido da minha vida e eu cuido de algo que eu estou planejando. E é exatamente aí que Satanás ele engana muitos. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que se há tentação naquilo que eu estou fazendo. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes eu acho que a minha vida, tudo bem se eu cair em pecado, no entanto que aquilo que eu estou desenvolvendo não seja prejudicado. Como estão entendendo? E aí nós fazemos esse dualismo que ele não é bíblico. E por que ele não é bíblico? Porque tudo começa a partir de Cristo. E Cristo, no momento em que Ele nos cria, que Ele sonha com a gente, a Bíblia diz em Efésios 2 que Ele já sonhou conosco, Ele já nos preparou antes da fundação do mundo, que obras para que eu e você possa caminhar, andar por essas obras. Então, se Deus Ele sonha comigo e já sonha com aquilo que eu vou fazer, logo aquilo que eu faço, Ele está ligado a quem eu sou. Primeira coisa, não tem como ser dividido. Por exemplo, alguns eles são íntegros na família, nos filhos, no casamento, mas quando se trata do trabalho, eles fazem alguma coisa errada, eles cedem, eles caem em tentação. Por quê? Porque eles acham que o mais importante é a casa. Inclusive, se respaldam biblicamente. Que aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, ele é pior do que o infiel, ele negou a fé. Aí ele acha que para isso ser muito importante, pode menosprezar o outro. E existem pessoas que pensam de forma diferente, eles são cheios de problemas e pecados, no entanto, eles servem muito bem, e por servirem muito bem, eles preservam aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão construindo, mas eles aceitam errar na vida, na família, no casamento, tudo porque eles não querem errar naquilo que eles estão desenvolvendo. Por exemplo, ele não lê a Bíblia, ele não tem tempo com a esposa, com os filhos, porém, ele dá o dízimo porque ele quer que a empresa, a casa, o negócio seja próspero. Como vocês estão entendendo? Então, caímos em tentação muitas vezes sem perceber. Porque nós dividimos a nossa vida, achamos que a nossa vida ela é dividida e ela não é dividida. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito, somos um só. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, ou seja, nós somos uma alma, amém? E moramos num corpo e temos o Espírito de Deus. Não dá para dividir quem eu sou com o que eu faço. E Satanás, quando ele vem tentar Jesus, ele não tenta somente naquilo que Jesus quer, mas a tentação de Jesus é muito maior com a necessidade dele. A tentação que ele faz com Jesus está além, tem a ver com um propósito de vida, tem a ver com um plano muito maior. É por isso que quando nós não conhecemos a palavra de Deus e quando nós não entendemos o nosso propósito, e aí eu indico mais uma vez aquele livro, Deus te fez de propósito. Porque quando nós não conhecemos o nosso propósito, nós não conhecemos também a palavra de Deus, nós cedemos a algumas coisas com uma desculpa de eu mereço. Eu trabalho tanto, eu oro tanto, eu já servi tanto na igreja, não, eu mereço. Não há problema, eu estou com fome. Você não entende que eu estou com fome? Eu preciso comer. E tinha uma canção que dizia, você tem fome de quê, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Teus irmãos começaram a cantar. Canta não, irmão. Deus sabe da tua mente aí, amém? Não somos tentados apenas naquilo que nos dá prazer, e sim no que pode nos direcionar. Somos tentados antes por estruturas de poder, pois o poder ele nos leva a crer que nós somos o centro de tudo. Escute, quando nós achamos que nós somos o centro de tudo,
Nós começamos a viver uma vida de prazer, consequentemente, esse é o sistema do anticristo. O anticristo, ele quer que nos dá uma estrutura de poder, para quando nós tivermos uma estrutura de poder, nós vamos conseguir e conquistar através do poder, para que através do poder, o centro seja agora nós. E quando o homem passa a ser o centro, ele começa a viver uma vida de prazer, afinal, ele é o centro. E aí que vem a diferença de império para reino. Alguns buscam poder para construir um império. Outros buscam o reino para construir o projeto de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. A Bíblia ainda diz que ele veio menor do que os anjos, um pouco menor que os anjos. Diga, sem poder. Jesus, ele escolheu se esvaziar do poder dele, da divindade dele, para que ele pudesse viver pela graça, para que ele pudesse vencer pela graça, para que através da submissão, através da obediência, ele conquistasse uma coisa que nós precisamos conquistar com a nossa vida: a autoridade. Porque a autoridade, ela é diferente do poder. Muitos têm poder, mas não têm autoridade. Agora, quem tem autoridade, consequentemente, vai ter poder. Então, o plano do anticristo é fazer com que os planos fracassem através da tentação. O plano do anticristo não é só a fome. Ele começa tentando Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Afinal, você não é o Todo-Poderoso? Afinal, você não tem poder? Jesus estava com o quê? Diga, com fome. Satanás chega para ele e diz: cara, tu tem poder. Tu tem dinheiro para comprar isso. Cara, tu pode fazer. Sai da igreja e monta uma para ti, cara. Para que tu vai continuar casado? Arruma outro que tu ame. Você pode. Afinal, você é filho de Deus. Olha, ninguém está olhando para a tua dificuldade. Ninguém está aqui contigo no deserto passando o que você está passando. Eles não sabem o que você está passando. Você está com fome e ninguém trouxe comida. Ei, transforma a pedra em pão. Afinal, tu não é o filho de Deus? Não é você que vai para a célula, que vai para a igreja, não é você que é dizimista, não é você que ora. Já deu, está com fome, come, cara. Mostra o teu poder. Satanás, ele apresenta para Jesus 3 esferas de poder. Diga comigo, 3 esferas de poder. Ele mostra para Jesus 3 estruturas de poder, que ele continua mostrando para a gente até hoje. A questão é que nós precisamos entender o que nós temos buscado. O que nós temos buscado? Nós temos buscado poder para conquistar? Ou submeter para que Deus conquiste para nós? O que nós temos buscado? Satanás, ele apresenta 3 estruturas de poder. A primeira estrutura de poder são as nossas carências, as nossas necessidades. Ele diz: você está com fome. E tem gente que o problema não é o pão como alimento,
mas é o pão do sexo. Tem gente que é o pão do dinheiro. Tem gente que é o pão da aceitação. Tem gente que é o pão do elogio. Tem gente com fome de alguma coisa. Tem gente com carência crônica, que se você não der, passar do lado dela e não der uma boa noite, olha, o pastor não deu boa noite. Falou com todo mundo, agora eu fui falar com o pessoal aqui. Quem foi, meu Deus? Foi com o Gabriel, né? Com a Dara aqui. Aí eu esqueci da Camila. Eu não vi a Camila, na verdade, né? Aí quando eu voltei, Camila, não te vi. Eu dei um abraço nela. Se eu não tivesse visto, talvez a Camila pensasse, fiz alguma coisa pro pastor? A Camila não é assim, graças a Deus, mas tem gente que é. Olha aí, ó. É um boçal, do meu lado, falou que todo mundo falou comigo. Eu não vou para a igreja. Diga, carência crônica. Meninice. Tem gente atrás de suprir suas necessidades, porque está com fome. E é na hora da fome que vem a tentação. Só que escute, queridos. Não era somente aquilo. Satanás, ele não nos tenta somente para mostrar que ele consegue ou que nós somos falhos. Não é somente isso. Satanás tem uma agenda. Satanás tem um planejamento. E ele sabe que quanto mais você pecar, mais você fica distante de Deus. Quanto mais você pecar, menos filho você se sente. Quanto mais você ceder à tentação, você se sente indigno, falho e que não consegue e pensa em desistir. Então a tentação de Satanás não é só para você pecar, é para você desistir. O sistema do anticristo é para que os planos fracassem. O sistema de Cristo é para que a graça nos salve. O sistema do anticristo é dizer, tá vendo, você não muda, você não vale nada, você não presta. Você é uma farsa. O sistema de Cristo é, Tito capítulo 2, verso 11, a graça manifestou salvadora a você e a todos os homens, e além de te salvar, ela te ensina a viver nessa vida de forma santa, justa e piedosa. A graça nos salva da tentação. A agenda de anticristo não é apenas nos fazer pecar, é nos fazer fracassar. A agenda de Cristo é pegar aquilo que nós falhamos e nos ensinar. É dizer, a minha graça, além de te perdoar, você vai aprender com isso. E você vai ensinar outros com isso. Você entende, queridos? Então a esfera de poder que Satanás queria apresentar para Jesus, tentando Jesus, era: se ele pecar, o problema não é o pecado. Escute, com relação a Jesus, se ele comesse o pão, ele estava pecando? Sim ou não? Você está com fome, acabou, tá 40 dias de jejum, você comeu o pão, você está pecando? A questão, desculpa, a questão não é o pecado em si. Porque quando nós falamos de tentação, a gente lembra muito do pecado. Ah, caiu em pecado, o que foi? Ah, ele está bebendo agora, ele está usando drogas, ela está agora fazendo isso, fazendo aquilo. Não, não. Jesus só ia comer pão. E comer pão não é pecado. Assim como depois, lá na frente, Jesus ele conta uma parábola dizendo que nas bodas do cordeiro, Jesus ele chama os convidados para a boda do cordeiro. E aí um diz: avise que eu não tenho como ir, porque eu acabei de casar. Casar é bom? Cadê o de junho? Vai casar agora esse mês. Cadê o de junho? Já pensou o de junho? Não é lícito, não é bom? Aí o cara diz: não, eu acabei de casar, não tenho como ir. Aí o outro diz: olha, avise ele que eu não tenho como ir, porque eu acabei de expandir os meus negócios. Eu estou trabalhando muito. Eu preciso colocar os negócios em ordem. Aí ele vai para o outro diz: poxa, eu acabei de comprar uma grande propriedade. Deus me abençoou. Diga para ele esperar um pouco, eu estou
organizando aqui que Ele me deu esse presente. E a Bíblia diz que Ele saiu convidando todos que eram indignos. E aqueles não participaram das bodas do Cordeiro. Sabe, queridos, muitas vezes as nossas desculpas, nós caímos numa tentação que não tem cara de pecado, são lícitas. Eu estou trabalhando, estou estudando, é faculdade. É o meu trabalho, é a minha empresa. Só que já caiu em tentação e não sabe. Entendeu, pastor Márcio? Por quê? Porque ele acha, porque agora ele não vê mais pornografia, ele está santo, mas ele continua idolatrando a bênção e não o abençoador. A questão de Jesus não era comer o pão, mas era comer da mão do diabo. A questão é que Jesus estava falando para ele: não, irmão, você não está entendendo. A gente não vive disso, a gente vive do que sai da boca de Deus. O que ele estava dizendo? A questão não é você que direciona a minha vida. Quem direciona a minha vida é o meu Pai. Eu vivo pelo que Ele me ensina. A direção é dEle, o propósito é dEle, não é teu. Não era o pão, irmão. Não era o pão. A grande questão é que ele ia saciar a vontade dele, mas ele não iria cumprir a vontade do Pai. Será que você pode dizer hoje para os negócios, para alguma coisa que está te tirando de Deus? Escute, queridos, preste atenção. Eu sempre falo isso aqui. Você quer saber se uma coisa é de Deus para você? Basta saber se ela está te afastando de Deus. Se ela está te afastando de Deus, até se for a obra de Deus, ela não é de Deus. Pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Se está te afastando de Deus, então não é de Deus, irmão. Pastor, mas é minha família, eu tenho que sustentar meu trabalho. Deus arruma outro trabalho para ti, irmão. Queridos, a gente pode dar desculpa para todo mundo, mas para Deus vai chegar o dia que Ele vai dizer: tinha gente com fome e você não deu de comer. Eu enviei pessoas para ti com sede e você não deu de beber. Os doentes você não foi visitar, você não ajudou. Os presos, onde você estava? Cuidando da minha família, Senhor. A tua palavra diz que quem não cuida dos seus, da sua própria casa, é pior do que o infiel negou a fé. Escute, queridos. O nosso problema é querer justificar os nossos pecados. Sabe como é que o anticristo, o diabo, ele está tentando Jesus? Não é falando: ei, Zé Mané, come pão. Não. Ele usa a palavra para tentar Jesus, irmão. Ele usa a palavra. Você entende isso? Jesus, ele tinha sido batizado. Quando Jesus sai da água, o que diz? Qual é a voz que ele ouve? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele usa o quê? A própria palavra de Deus. Ei, tu não é filho de Deus? Tu não é o Todo-Poderoso? Transforma a pedra em pão. Afinal, você é filho de Deus, cara. Você merece. Você trabalha tanto, você faz tanta coisa. Vai lá. Nós estamos caindo nessa desculpa. Porque a gente acha que é lícito, a gente acha que é legal, a gente acha que é bom. E sabe, Tiago no capítulo 1, verso 14, diz que o homem ele cai pela sua própria cobiça. Pelo seu próprio desejo. Cara, o diabo ele é tão inteligente, a gente não pode menosprezar a inteligência de Satanás, porque Satanás está desde que mundo é mundo, antes do mundo. Então ele é um grande psicólogo, sim ou não? Ele conhece tudo, ele conhece o ser humano melhor do que ninguém. Não, menos que Deus, né? Mas pessoas, ele conhece o ser humano muito bem.
Então ele vai tentar Jesus exatamente nas carências de Jesus, na necessidade de Jesus, que naquele momento era o quê? Era fome, irmão. Ele estava com fome, ele estava 40 dias sem comer, e ele chega tentando exatamente na carência, na necessidade de Jesus. Mas ele não para por aí. Número 2, ele oferece uma outra estrutura de poder. Ele diz, legal, você vai aguentar, então, deixa eu te dizer uma coisa. Está vendo os reinos desse mundo? Tudo isso me foi entregue. Coloca lá para mim o versículo 3, eu acho, Lucas 4. Vamos ler lá. Olha só, queridos, não perca isso. Não, passa. Acho que 5. Mostrou todos os reinos do mundo, vai. Eu lhe darei todo esse poder e glória. Diga, poder. O que ele estava oferecendo para Jesus? Poder. Era uma outra estrutura de poder desses reinos, porque isso me foi entregue. Olha isso, queridos. Isso me foi, e eu posso dar a quem eu quiser. E aqui tem uma chave, eu já falei sobre isso aqui. O que acontece, queridos? Adão, quando ele peca, ele entregou, ele deixou o poder para Satanás. E ele diz, isso me foi entregue. Quem foi que entregou para ele? Foi Adão. Porque tudo estava na mão do homem. O homem tinha que governar. E aí, Adão, quando ele peca, ele entrega para Satanás. E o que Jesus, continua, versículo 7. Se você me adorar, tudo isso será seu. Vai. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e só... Deixa bem aí, tá? E preste culto somente a Ele. Preste atenção, queridos. Adão, ele perde o poder, o domínio. Porque Deus, ele deu no início para Adão. O que Deus falou para Adão? Domine sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais que vão pela terra. Domínio. O domínio será teu. Aí Adão peca. Ele é expulso da presença de Deus, expulso do Éden. E aí foi entregue para quem? Satanás. Por isso que ele diz, me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Só que por que ele estava oferecendo isso para Jesus? Porque ele sabia que esse era o propósito de Jesus. Jesus, ele não pegou de Satanás, ele não pegou pelo poder, ele pegou pela autoridade. Porque Jesus, ele continua o propósito dele, ele vai para a cruz, ele morre, ele ressuscita, e aí ele pega novamente o domínio. E aí ele diz, o domínio dos céus, da terra, debaixo da terra, está tudo comigo. Eu tenho a chave do inferno. Ei, a partir daí, Paulo escreve dizendo que todo domínio, todo poder, no céu, na terra e debaixo da terra, está no nome de Jesus Cristo. E por que Satanás, ele tenta Jesus, oferecendo isso? Porque ele sabia que esse fazia parte do plano de Cristo. Escute, muitas vezes você tem um plano muito bom que Deus te deu. Satanás vai chegar e vai dizer, me adora. Faz assim, cara, é mais fácil. Tu não precisa pagar esse preço todo. E ele abre várias portas. Escute, irmão, em nome de Jesus, preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Preste atenção. Pior do que portas fechadas, são muitas portas abertas. Pior do que portas fechadas, são muitas portas abertas. É pior não é quando tudo está dando errado, é quando tudo está dando certo. Sabe quando você está ganhando dinheiro, que o casamento está indo bem, que está tudo indo bem? Exatamente aí, é o pior momento, que você tem mais que vigiar. Porque muitas vezes quem abriu uma porta, não foi Deus. Pastor, eu sou dizimista, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Deus não se empolga com o teu dízimo não, irmão. Ele é dono do ouro e da prata. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Aqui ele está dizendo o quê? De adoração. A gente acha que adoração é como algumas religiões, né? Se prostrar e ficar adorando. Não, irmão, não é isso não. Ele fala o quê? Volta lá o 7. Volta o 7. Presta atenção que é adoração. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu, certo? Olha a resposta de Jesus, vai. Não. Está escrito, adore o seu Deus
E o quê? Vamos todo mundo falar. E o quê? Preste culto somente a Ele. Deixa eu dizer um negócio. Prestar culto tem a ver com cultivar. Prestar culto tem a ver com prática. Prestar culto, e desculpe você que está me vendo pela internet, transmissão de internet, YouTube, é só para a gente estudar. Prestar culto, quem está na internet agora não está prestando culto. Prestar culto tem a ver com oferta, tem a ver com comunhão, tem a ver com estar presente, tem a ver com se render no altar do Senhor. Prestar culto é muito mais do que informação. Então, queridos, tem gente assistindo o culto e não prestando culto a Deus. Mas vão para o trabalho prestar culto ao sistema do anticristo, porque vive para trabalhar e ganhar dinheiro. Estão adorando Satanás e nem sabem. Adoração tem a ver o quanto você presta culto a quê e a quem. Quer prestar culto a Deus? Pegue tua família um dia, sua esposa, seu esposo, seus filhos, ore com eles, saia para passear com eles. Aí tem irmão que faz isso no culto de domingo. Dia de culto de domingo ele faz isso, tem a semana inteira, e aí domingo ele faz isso. Não, pastor, que eu estava cansado. Ô, irmão. Entende, queridos? Prestar culto tem a ver com cultuar. O culto a gente aprendeu desde o Antigo Testamento. Existe um ritual para o culto. Tem sacrifício, irmão. Eu estava conversando agora com o pastor Marcos Brandão, que é um pastor nosso da região de São Paulo. Eu acho que é São Miguel Paulista, não lembro. E ele além de pastor, também ele é construtor. Ele constrói casas, apartamentos, casa e condomínio e vende. E ele estava falando para mim, pastor Igor, eu tenho um projeto muito bom. Deus falou muito comigo. E ele contando, irmão, ele se arrepiava todo. Ele falou assim, que ele tem alguns sócios, parecido com o que a gente está falando, eu vou te passar depois esse projeto. E aí ele começa um projeto, por exemplo, que vai ter um lucro em um ano de R$500 mil. Esses parceiros, ele pega 3 parceiros de investimento, vão investir R$1 milhão. Aí vai ter um lucro, é só um exemplo, tá, irmão? 500 mil, eles fizeram um propósito de 20% do lucro, eles vão dar para alguém carente, alguma igreja carente, alguma região carente. Por exemplo, eles vão pegar, nesse caso de 500 mil, vão pegar 100 mil e vão dar. Só que Deus falou com ele assim, não é para você enviar o dinheiro, é para você ir lá. Você vai ver a estrutura, por exemplo, é na Bahia, vai lá na Bahia com os parceiros, dê o dinheiro, parafusa alguma coisa, sobe, faz alguma coisa, esteja lá. Porque eu não quero só o teu dinheiro, eu quero que você esteja lá. Eu falei, uau, isso é fantástico. Como é o nome disso, irmão? É prestar culto. Tem gente que dá uma oferta, dá dízimo, assiste pela internet e acha que está servindo a Deus. Presta atenção, irmão, servir a Deus é quando eu sirvo os meus irmãos. Você não serve a Deus orando, irmão. Ali você está buscando a Deus. Você serve a Deus quando você serve os seus irmãos. Aí ele diz, olha, Jesus, tudo isso será teu se você me adorar. O que ele está dizendo? Para esse planejamento de cruz, para com isso. Tu já vai ter mesmo? Está aqui, eu estou te dando, cara. Passa mais tempo com a gente, bora fazer um churrasco, bora fazer alguma coisa. Se é alguns que eu conheço, é mesmo, vamos lá, isso é igreja, bora fazer um churrasco. Tem gente que é muito bom de comunhão, mas é péssimo na servidão. Chama para um dominó, inclusive o dominó, quem tiver no dominó e não estiver servindo, não vai mais estar no dominó. Quem estiver na bola e não estiver servindo, não vai mais para a bola. Viu, Mateus? Cadê o Mateus? Põe essa regra lá, viu? Porque, cara, não há sentido. Tem que existir a comunhão, mas tem que existir a servidão. Senão a gente vai estar prestando culto a Satanás. Senão a gente vai estar prestando culto, adorando Satanás sem saber. Sabe, é meninice nossa achar que
Deus, Jesus ia querer o dinheiro da terra. Não era isso, irmão. O que Satanás estava falando para Jesus era sobre o propósito. Diga comigo, desejos, cobiça. Ele continua trabalhando nas nossas carências, necessidades. Ele continua trabalhando nos nossos desejos, na nossa cobiça. Ele continua nos tentando nisso. E não é só pecado de carne, é muitas vezes aquilo que você quer construir, quem você quer ser, aquilo que você quer montar, o dinheiro que você quer ganhar, é o teu plano de vida, irmão. Se o nosso plano de vida não estiver submisso ao plano de Deus, ele é diabólico. Você já perguntou para Deus quantos filhos é para você ter? Você já perguntou para Deus onde deve congregar? Só para os que estão visitando, viu? Quem é daqui diz, pastor, vou sair daqui mesmo. Vou te levar para o gabinete. Você já perguntou para Deus, irmão, com quem você deve casar? Porque a gente se ilude muito. Tem um curso que o Henrique ele fez com a Thaís, que ele é online, só teve esse presencial. Sabia que só teve esse? Aí ele ficou online, que é Quero Casar Certo. Lá fala de tudo. E uma das coisas que fala é sobre propósito de vida. Porque às vezes são dois crentes com um propósito diferente. Não dá para casar, irmão. Também é julgo desigual. Entendeu? Então você tem orado a Deus com quem você vai casar, que depois não adianta. Casamento é ruim, não adianta não, irmão, reclamar de casamento depois. Você casou errado, não perguntou para Deus, aí o cara arruma um trabalho, não pergunta para Deus. Sai do trabalho onde ele está, não perguntou para Deus. Monta um negócio, não perguntou para Deus. Nada ele pergunta para Deus. Aí quando dá errado, ele quer fazer o quê? Senhor, sou dizimista, sou crente, isso acontece comigo. Eu acho que se fosse Jesus, eu olhar assim, cabeção, você não perguntou nada para mim. Entende, queridos? Você tem perguntado para Deus qual é o propósito dele na tua vida? Porque o que Satanás, o anticristo, ele vai vir para tentar fazer você fracassar no teu propósito. Não é só você cair em pecado. Não, isso é simples, irmão. Sabe por que isso é simples? Porque isso, ele só faz parte do todo. O todo é muito maior. Ele não quer que você apenas caia em pecado, porque o sangue de Jesus já nos libertou do pecado da morte. O arrependimento, ele resolve isso. A grande questão é o projeto, é o propósito, que às vezes não se cumpre. Então, o que Satanás continua fazendo? O que ele fez com Jesus aqui? Ele continua tentando na área dos desejos e da cobiça. Área da necessidade, área do desejo. Então, estão entendendo? E aí tem uma terceira esfera de poder. Terceira estrutura de poder. Mas, antes de eu passar para a terceira estrutura, por que ele fala de adoração, ainda na questão de desejo? Em Salmo 115, no verso 8, depois você lê Salmo 115, desde o primeiro versículo, está falando de idolatria. E idolatria é o quê? É tudo aquilo que eu adoro. E aí diz, tornem-se semelhante a eles os que o fazem, todos que neles confiam. E algumas versões diz aqueles que nele adoram. Então nós entendemos que adoração significa prestar culto a algo ou a alguém. É uma prática, certo? Então, o que o salmista está dizendo aqui é que quando você adora alguma coisa ou alguém, você se torna semelhante a esse alguém ou a essa coisa. É por isso que muitas vezes está na igreja há 10 anos, há 20 anos, participa de vigílias, de congressos, mas não parece com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus a pessoa. Entende? Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. E adoração tem a ver com se render, tem a ver com prestar culto, tem a ver com ter essa pessoa como a primeira na minha vida. A mais importante, prestar culto, tem a ver com dar tempo, investir tempo com ela. Você investe tempo com Jesus, queridos? Você acorda de manhã, o que você faz primeiro? Tem uma discípula que ela é muito acelerada e ela diz, pastor, para que isso mudasse na minha vida, eu tive que colocar a Bíblia no meu celular
e eu acordo e eu olho logo a Bíblia no celular para eu ter que cumprir o voto que eu fiz de ler a palavra pela manhã. Eu falei, beleza, faça isso, mas cumpra. Você tira um tempo no teu quarto, no secreto, orando ao Senhor? Ouvindo uma canção e se derramando, se rendendo? Quantas vezes você, uma palavra como essa, quando chama para oração, você vem se render no altar do Senhor? Eu gosto que o Netão, ele fala, o Netão ele é líder aqui na igreja, ele diz, pastor, eu não me importa se eu sou líder ou não, importa se Deus falou comigo, eu sou o primeiro a ir lá para frente. E eu gosto disso. E se eu gosto disso, imagina Deus, Netão. E tem pessoas que é crente e dizem, não vou lá para frente não, o que vão achar que eu sou? Vão achar que eu estou em pecado. Ô irmão, aqui nós não estamos cultuando os irmãos, aqui nós não estamos cultuando o pastor, aqui nós não estamos cultuando a igreja, nós estamos cultuando aquele que nos chamou, o nosso Pai, o nosso Deus, é Ele que está aqui. Quando eu venho me render a Ele, eu estou dizendo para Ele, eu me rendo a Ti. Quantos estão entendendo? Quando você se rende a Cristo em casa, quando Ele é a primeira voz no teu dia, quando você tem tempo com Ele, quando você ao meio-dia lembra dEle, quando à noite você vai dormir, você lembra dEle, quando Ele é o primeiro na tua vida, se cumpre isso na tua vida, você vai se tornar semelhante a Ele, porque você está adorando a Ele. Agora, se você não faz isso, você com certeza vai fazer com alguma coisa ou com alguém. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes que Ele plantou em nós a eternidade. Nós temos dentro de nós a eternidade. Se nós não estivermos adorando a Jesus Cristo, nós com certeza estaremos adorando alguma outra coisa. Tem gente que adora redes sociais. Passa horas nas redes sociais. Ah, pastor, mas eu trabalho. Não estou falando de trabalho, eu estou falando de adoração. Tem gente que adora o trabalho, tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora os amigos. Tem gente que adora amigos. Se um amigo arrumar outra amizade, ele morre, fica em depressão, ninguém me ama, ninguém me quer. Adoração, irmão. Pastor, como eu sei quem eu adoro? É o que você investe mais tempo na tua vida. E eu não estou falando de obrigação. Poxa, pastor, mas eu passo mais tempo no trabalho. Isso é uma obrigação, eu também trabalho. Eu estou falando de prioridades, queridos. Não estou falando de obrigação. Se você vai trabalhar 8 horas da manhã, por exemplo, e você quer adorar o Senhor Jesus porque você ama Jesus, ah, pastor, só consigo acordar às 7, acorda às 6, irmão. Mas eu acordo às 6, eu pego 1, então acorda às 5, irmão. Não dê desculpa para mim, é você e Deus. Sabe, você está ansioso, quando é dia de culto, vou sair mais cedo. Tem gente que arruma mais trabalho para ter desculpa não vir para o culto. Tem irmão que na quarta-feira ele trabalha mais do que todo mundo, porque ele não quer vir para o culto. Queridos, não é comigo que você vai prestar conta. O teu Senhor, Deus e juiz é Deus, é Jesus Cristo. Ele vai te julgar naquele dia e vai te ver. É Ele que sabe onde está o teu coração. É Ele que sabe se você fez esforço para estar cultuando Ele com os irmãos. Ele é que sabe se você busca Ele pela manhã, se você busca à noite. Ele é que sabe se você está tendo tempo com Ele. É Ele que sabe. Então não tem desculpa. Você está se tornando semelhante àquilo que você adora. E eu converso um pouco com algumas pessoas, eu sei exatamente o que ele adora. Tem gente que adora piada, adora humor. Só fala de humor o tempo todo, não para, é toda hora. Aquilo é a vida dele. Ele só fica vendo um meme o dia inteiro. Isso é adoração, irmão. Isso não é brincadeira, isso é adoração. Tem gente que adora roupa, tem gente que adora carro, tem gente que adora dinheiro. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Deus da minha salvação. Em quem você confia? O que você passa mais tempo fazendo? E eu não estou falando de obrigação, eu estou falando quando você está livre. Quando você tem a opção de escolher, o que você faz? Isso é adoração. Isso é prestar culto. E a terceira estrutura de poder. Coloca onde nós paramos o texto lá, por favor. Não, lá onde nós paramos. Acho que foi no 8.
Não, cara. Hã? É Lucas, isso. Vai, passa. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui. Porque está escrito, olha o que o diabo faz com Jesus. Ele está dizendo o quê? Quem está falando aqui é o diabo, irmão, não é Jesus não. O diabo está citando a Bíblia para Jesus. O diabo está falando assim, está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que o guarde. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em coisa alguma. Jesus respondeu ao diabo, mas também foi dito: não tentarás. Algumas versões dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Presta atenção, queridos, olhem para mim. A terceira estrutura de poder que Satanás ele age, ele tenta a gente é o medo. Por que o medo, pastor? Porque ele quer que as pessoas vivam atrás de proteção. Percebe isso? Tem gente que não é íntimo de Jesus, tem gente que não busca Jesus na sua intimidade, mas ele só ora por proteção. Ah, Senhor, protege minha casa, protege minha família. Ai, meu Deus, não tenho que ir para a igreja para Deus me proteger. Vive em função do medo. O medo tem sido o guia da vida de muita gente. E ele está dizendo para Jesus aqui, ó, proteção, cara. Pede proteção para Deus. Ele não é o teu pai, ele te protege. E tem gente que só vive atrás de proteção. Deus para ele é proteção. Ele já aprendeu a reza dele, as preces dele. Ele sabe decorado as preces. Ele começa um ministério de intercessão. Graças a Deus o ministério de intercessão aqui não é assim. Começa o ministério de intercessão só para falar de proteção. Me protege, Senhor, protege fulano, protege, Senhor, protege, Senhor, protege. Ei, para de medo de viver. Para de medo de viver. Para de tentar o Senhor teu Deus. Viva. Tem gente que vive pedindo, os anjos estão aqui, se não for, olha aquele lugar, aquele, vive com medo. E sabe o que isso gera? Pessoas que faz o que faz, mas não entende o porquê faz. O medo ele é tão interessante, queridos. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos vendo a insanidade tomar conta do ser humano. Eu vi uma reportagem onde, eu não sei se era um teatro, é uma coisa pública nos Estados Unidos, a mãe foi presa e a filha foi colocada no carro, a filha de 9 anos, porque não estavam vacinadas. Onde já se viu isso? É tanto medo, que as pessoas elas não conseguem pensar. Sabia disso? Eu estou usando a vacina para você entender algo. Não sou contra a vacina, não. Eu quero só que você entenda uma coisa. Preste atenção, irmão. Quem está vacinado também transmite. Então qual é o pânico de estar perto de quem está vacinado e quem não está? Tem um pré-candidato à presidência que disse que agora, esses dias, quem não tiver vacinado, que não viva, que não vá visitar os familiares, que não vá para a rua. Enlouqueceu. Tem gente que está enlouquecendo. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela tirou a máscara no metrô, a outra meteu a pisa nela, sei lá, botou ela para fora, e o pessoal aplaudindo. Medo. O medo é uma estrutura de poder. O medo, ele faz com que as pessoas façam coisas que elas não conseguem entender, elas não raciocinam. Elas param de pensar. E elas param de perguntar o porquê que elas são crentes, o porquê que elas amam Jesus. Elas só querem fazer aquilo ali por medo. Elas vão para a igreja para não ir para o inferno. Elas dão dízimo para não ir para o inferno, para que a empresa, para que o negócio, para que tudo funcione bem. Então ele dá o dízimo não é por amor, não é por prazer, é por medo. Ele aceita Jesus por medo de ir para o inferno. Ele vem para a igreja por medo. Ele vive com medo. Então o que o diabo está falando com Jesus aqui é o seguinte: ei, ora ao teu pai, ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito, ele segura na tua mão, vai lá.
Ele quis colocar medo em Jesus. E tem gente vivendo com medo. Você sabe por que que algumas pessoas, elas constroem... Você viu aquela parábola do... Eu esqueci o tema que deram, mas existe um homem na Bíblia que ele juntou muito em celeiros. E a Bíblia diz que ele ficou muito rico, e ele trabalhou muito tempo para juntar muito dinheiro em celeiros, e no momento que ele queria, ele fez um outro depósito, ele juntou tudo, porque ali seria a segurança dele. E aí no momento que ele consegue tudo aquilo, ele diz: alegra-te minha alma, que agora nós conseguimos. Eu imagino hoje, é o cara olhando para os patrimônios dele, cheio de patrimônio. Aí a Bíblia diz que Deus chega com ele e diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Para quem é que vai a tua alma? Para quem é que vai a tua alma? Para quem? Porque ainda hoje vai morrer. Tem gente, queridos, fazendo de tudo, atropelando pessoas, fazendo de tudo, por quê? Porque a segurança delas está no dinheiro. Elas vivem querendo muitas coisas por medo. Ai, se vier a pandemia, ai. Gente, olha, quando a pandemia começou em 2020, eu achei que eu ia quebrar, porque eu trabalho com serviço, minhas empresas. Eu falei, estou lascado. Parou de receber. Cadê a Lene? Está aqui, tá? A Lene trabalha comigo, ela sabe. Ela vai lembrar disso agora. Tudo fechado, lockdown. E eu em casa, eu falei, eu vou quebrar, não tem, como é que eu vou receber? E na igreja também, não vai entrar dinheiro, não tem culto, não tem nada, eu vou ter que pagar as contas, tenho que vender a casa. Eu comecei a pensar o pior. Aí eu fui orar, aí Deus falou, vai para a igreja. Eu orando lá em casa, aí Deus falou, vai para a igreja. Aí eu falei, Senhor, não tem ninguém na igreja. Ele falou assim, quando você estiver no seu lugar, no lugar de sacerdote, o resto eu faço. Aí eu lembro que de manhã eu cheguei aqui, abri a igreja, eu estava sozinho. Quando eu sentei, irmão, a Lene mandou uma mensagem para mim. Pastor, tem uns alunos querendo pagar, o que eu faço? Se eu quiser, eu pego minha moto e saio e vou buscar. Lembra disso, Lene? E outros estão mandando para depositar, como é que eu faço? Eu falei, é sério, Lene? Ela falou, é sério. Não foi, Lene? Levanta a mão aí, Lene. Depois quem quiser tirar a prova contigo, vai lá contigo. Cara, eu comecei a me arrepiar. Aí começou a mandar mensagem. Pastor, eu quero entregar o dízimo, como é que eu faço? Pastor, eu quero entregar o dízimo. Chegou umas 10 mensagens para mim. Eu falei, meu Deus. E aí foi, eu não sei se foi nesse dia ou alguns dias depois que eu fui muito tocado. Eu já falei isso para a Miriam, que a mãe dela fez algo que eu chorei naquele dia. Mas naquele dia Deus falou comigo, quando você estiver no seu lugar de sacerdote, eu faço o resto. Porque quem vive com medo, não vive. Irmão, medo é uma estrutura que Satanás usa para nos tirar do foco do nosso propósito. Não tenha medo de viver. Não tenha medo. Chegaram com Neemias, Sanbalat e Tobias estão vindo aí, cara, eles vão te pegar. Bora se esconder no templo. Sai dessa construção aí, Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E aí, vamos lá, bora se esconder que eles estão chegando com uma tropa aí, meu irmão. Neemias vira para ele e diz, rapaz, um homem como eu vou me esconder? Deixa vir Sanbalat, Tobias, quem quiser, daqui eu não arredo o pé, porque tem uma grande obra para fazer. Presta atenção, queridos. Quem está governando a tua vida hoje? Porque com Satanás, o sistema do anticristo, ele quis fazer isso com Jesus. Ele quis falar para Jesus, olha, ora por proteção, vai. Não fica pensando nos outros, não. Você estando protegido, você e sua família, tá bom. Tem crente que pensa assim. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Tem crente que pensa assim. Não, ai meu Deus, minha casa, minha família tá bom, não, o resto que se vire. Irmão, isso não é evangelho. Isso não é o que a gente ensina aqui. Em nome de Jesus, Satanás ele continua fazendo as mesmas tentações. E sabe o que eu acho mais bonito, querido? É que Jesus, ele passou por isso em Mateus capítulo 4.
Aí em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Aí ele diz o quê? Quando vocês forem orar, orem dessa forma: Pai Nosso que está no céu. Aí ele começa a explicar, aí no finalzinho ele diz: e não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal. Sabe o que ele estava falando? Não é de tentação como você conhece, ai meu Deus, pornografia, não. Ele está falando o seguinte: todos os dias esteja focado no seu propósito, todos os dias esteja com o olho no alto, os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Esteja com os olhos nele todo dia, ore a ele todo dia, no secreto, que ele não vai deixar você cair em tentação. Ele já tinha passado pela tentação, ele sabia o que era a tentação, irmão. Diga comigo: necessidades, desejos, medo, atrás de proteção. É um perigo quando nós não sabemos lidar com as emoções. Escute, nunca tome decisão quando você estiver feliz demais, com fome, ou triste ou com raiva. Nunca faça isso. Nunca prometa, nunca faça voto, nunca tome decisão quando você está feliz demais, quando você está com fome, ou triste ou com raiva. Porque nós temos a tendência a errar. Quem não sabe lidar com as emoções, provavelmente não vai conseguir ser bem-sucedido. Porque nós não vivemos por emoções, nós vivemos por princípios. Jesus, ele nos ensina, na tentação dele que ele sofreu, que ele poderia viver por emoção. Mas desde o início ele está falando: eu vou viver por tudo que sai da boca de Deus. Escute, queridos, não é o governo, não é a política que diz o que vai ser a tua vida. Não é a OMS que diz como vai ser. Não é cientista, não é fulano e ciclano que diz. Quem tem uma declaração sobre tua vida é Cristo. É Ele que diz como vai ser a nossa vida. Escute, tem uma frase que me marcou esses dias no congresso que eu estava. Escute isso. Quando nós olhamos para o nosso presente, nós definimos a nossa vida. Mas Cristo, quando Ele vê o nosso futuro, Ele declara sobre a nossa vida. Cristo está declarando sobre a nossa vida quem nós somos. Eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Plano de paz e não de mal, para te dar o fim que precisa. Eu tenho plano de paz e não de mal para ti. É Ele que sabe o que é o melhor para nós. Preste atenção, queridos. Muitas vezes você não está caindo na tentação da tua fraqueza, do teu pecado pessoal, mas em muitas coisas que você está fazendo, você está caindo em tentação. Jesus sabia que a pior tentação que nós poderíamos cair é a tentação daquilo que pode dirigir as nossas vidas. É aquilo que pode direcionar nossas vidas. Jesus, ele não cumpriu a missão dele com poder. Jesus, ele cumpriu com submissão. Em Filipenses capítulo 2, no verso 8, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Escute, querido, nós não temos poder. Nós manifestamos o poder de Deus para a glória dEle. Mas de nós não temos poder, porque toda estrutura de poder na terra, ela precisa de um esforço muito grande para que se cumpra algo. Toda estrutura de poder na terra tem a ver com império. E todos os impérios na terra caíram. Mas quando nós buscamos o reino, como filhos submissos a Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas. Se apaixone pelo processo. Se apaixone pela submissão. Porque foi assim que Cristo venceu. E é esse o caminho que Ele deixa para nós. Um caminho de submissão e não de poder. Fique de pé, queridos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
Talvez, queridos, você caiu na tentação de anticristo. A tentação do anticristo, de Satanás, ele não quer só nos derrotar. Nós é que somos crentes bobos, a gente tem que ser um pouco mais inteligente, irmão. Presta atenção, se Satanás pega hoje, Leonel, e te faz cair em pecado, está arrependido em nome de Jesus, algum pecado, alguma coisa que tu fazia antes, ele sabe que esse pecado tu caiu, Jesus morreu por ele. Então a questão do pecado já está resolvida. Entende? Agora, o que isso afeta? Afeta o propósito que Deus tem para ti. Porque se Satanás conseguir te anular, para ele já está bom. Ele às vezes nem quer te matar. Se ele conseguir te anular, já está bom. Preste atenção, queridos, nós não seremos julgados pelo que nós não fizemos. Nós seremos julgados pelo que nós fizemos. A questão não está em pecar menos, a questão está em amar mais. Porque o pecado ele já resolveu. Nós temos que estar com os olhos fitos nele. O autor e consumador da nossa fé. Aquele que era, que é e que há de vir, imutável. Quando nós estivermos com os olhos fitos nele todos os dias, ele não deixará que caiamos em tentação. Ele vai nos livrar do mal e todo o processo será bem sucedido, porque foi ele mesmo que disse: sem mim nada podeis fazer. Talvez você já caiu nessa tentação, você só não sabia que tinha caído. E eu quero orar por você. Essa noite é uma noite de arrependimento. Cristo não está aqui expondo os seus pecados, queridos. Cristo ele está aqui te despertando para te curar. Quem acusa é Satanás. Cristo ele revela, porque ele quer curar. Eu não sei se muitas vezes você está pensando só em você mesmo, nas suas necessidades, naquilo que você quer para si mesmo. Talvez você está vindo para a igreja até para suprir suas carências. Tem gente que vai para a igreja para casar, depois se casa vai embora da igreja. Só queria suprir a carência. Tem gente que quer só suprir as carências, querido. Quando nós estamos em Cristo para suprir nossas carências, o nosso Deus não é Cristo, somos nós mesmos. Se você está em Cristo só para ganhar mais dinheiro, para ser bem sucedido, ou para ter um casamento melhor, ou para ter filhos melhores, queridos, isso é carência, isso é necessidade. Agora no momento em que você falar: eu vim para Jesus porque eu me arrependo e eu quero ser uma pessoa melhor, inevitavelmente o seu casamento será melhor, seus filhos serão melhores, sua empresa será melhor, tudo será melhor, porque você estará em Cristo. Não queira que as coisas mudem ao seu redor. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Talvez você está assim, ou talvez você caiu no engano de Satanás para cumprir os desejos, ou talvez você está sendo direcionado pelo medo. Eu não sei, queridos, mas Cristo sabe. Você só está aqui hoje porque Ele te trouxe. Eu quero orar por você. Se é com você que Jesus falou hoje, eu no teu lugar, eu nem esperaria, eu já estava aqui na frente, me rendendo aos pés do Senhor.